Dentro do processo de programação reencarnatória, foi a resposta que eu dei para um cara que eu estava fazendo uma palestra lá em Jardim, no interior, e o cara perguntou: as pessoas, todas as pessoas são obrigadas a reencarnar? Eu disse: sim. Todos são obrigados a reencarnar? Sim. E o livre-arbítrio, onde é que fica? Do mesmo jeito. Você pega uma criança, e o cara tinha uma criança, né, filha de 4 anos. Por que você não dá uma faca para sua filha, a chave do seu carro, um revólver para ela? Porque ela não tem ainda condições de usar sem fazer o mal a si mesma e aos outros. Quando a pessoa não tem condições de planejar, outro vai planejar por ele. E aí tem mais. A reencarnação é uma escola. É esse comparativo que eu falo. É uma escola. Então você tem um filho de 7 anos, não quer ir para a escola. Aí o pai disse: não, filho, então tá bom, é seu livre-arbítrio, fica em casa, não precisa estudar não, faz o que você quiser da vida. É assim que você acha o seu filho? Não, meu filho, tem que ir. Tem que ir, o seu futuro vai depender da sua profissão vai depender do seu estudo. Tem que estudar. É a mesma coisa, é a mesma situação da gente reencarnar. Então entra um princípio da responsabilidade. Quanto mais o espírito é autônomo, autoconsciente e responsável, tanto para planejar e gerir, porque o livre-arbítrio é aí onde é que eu faço uma pequena ressalva dentro do seu comentário inicial. Nem tudo que se planeja lá em cima acontece aqui embaixo. Tem coisa que a gente planeja antes de vir, que vai fazer e não faz. Tem coisa que a gente diz que não vai fazer e faz. E às vezes tem coisa que a gente diz que vai fazer 100% e a gente só faz 30%. Então as coisas, o livre-arbítrio está acontecendo o tempo inteiro. A cocriação está acontecendo o tempo inteiro. A gente planeja alguns momentos especiais, que são principais, mas muita coisa, a própria trajetória vai conduzindo. Vem dizer assim, que antes da gente reencarnar, a gente tem um planejamento. A gente vem determinado a cumprir uma missão. Esse determinado tem que ter cuidado no determinismo. A gente vem com um planejamento. Certo. Enfim, a gente vem para cumprir uma missão. Só que quando a gente chega aqui para cumprir essa missão, há desencontros. Acontecem outras coisas que não são previstas como planejado. Aí me vem a pergunta, vocês conversando aqui, o que me passa pela cabeça. Uma pessoa que vem e tira a vida da outra. Essa pessoa veio determinada a fazer isso? Ou foi a circunstância? Antes da gente responder, alguém gostaria de colocar... Alguém queria arriscar? Quer arriscar o que acha? O que você diria para ela? Até porque é uma pergunta bem profunda, bem complexa, mas vamos lá. Você já tem essa noção. Eu, na verdade, me deu um assunto sobre aborto. Eu não sei se Encaixa também. Filho de uma pessoa que seria uma crime de morte. Um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou se minha filha fosse estuprada, se eu a levaria para fazer o aborto. Eu, sem pensar 2 vezes, e coloquei como minha filha a única razão de viver, e se eu levaria. Hoje eu não levaria mais. Porque eu descobri sobre um estudo que o DIU ele é abortivo, né? Eu também não sabia que o DIU ele era abortivo. Então existe a concepção. Eu sei que ele é espermicida, né? Porque ele chega a mulher ela chega a ter a concepção. Pode acontecer de engravidar mesmo com o DIU e depois. O que o DIU simplesmente faz? Ele simplesmente aborta. Então quantas vezes a mulher aí a mulher menstrua, aquele ciclo grande, né? E acha que pensa que é menstruação. Acha que a menstruação está atrasada, mas é o DIU que está abortando. E eu vim descobrir isso num debate que aconteceu a semana passada. E outra coisa que eu descobri é que no ato da concepção existe vida. E que todo aborto, essa vida, ela sente dor. Aí então, o que é que você diria para ela? A gente, dentro desse contexto reencarnatório, puxando para cá. Era planejado, aquela pessoa matar a outra. Eu sempre penso assim, no livre-arbítrio.
Então, assim, planejado, ela teve uma vida antes e ela volta para aprovações e libertações. Então, ela vai ter uma segunda chance de cometer o mesmo ato ou não. Então, ela só evolui quando ela passa por aquela chance e percebe, tem autoconsciência de não repetir o mesmo erro que fez antes. Então ele evolui a partir do momento que ele tem esse entendimento e não faz. Então ele, quando passa a usar o livre-arbítrio em relação a esse conhecimento, ele não faz. Então existe o planejamento sim. Antes ele for isso, aquilo, ele irá passar pelo mesmo processo que ele vai ter aprovações. Mas nessas aprovações, ele pode ter uma segunda chance de não repetir o que fez antes. E se ele não tiver esse conhecimento? Mas é ainda que eu vou chegar agora. Mas se você não tem o conhecimento... Não, mas se não tem. Com certeza eu vou matar. Sei, mas aí era planejado, não era planejado, tinha que fazer, não tinha que fazer. Não é o conhecimento. Não é porque eu não tenho conhecimento de saber se era planejado ou não. Não, o conhecimento que ela quis dizer é assim, você tem uma evolução espiritual, é isso? É isso que quer dizer? Esse conhecimento que a gente tem planejado mas aí você pode ter, é planejado sim, eu entendo como o que? É planejado. O assassinato? Seria planejado de tirar a mesma vida, porque é algo que foi no passado. Olha. Concorda? Eu acho que são coisas que acontecem nesse exato momento. Eu estou aqui e tenho uma confusão com ela, ou foi uma história da construção lá e eu vim com a raiva, eu estou com ódio que eu me sinto, pois eu não vou me segurar em ninguém, porque eu não tenho ninguém para me segurar, eu vou lá e mato, faço. Pelo público. Mas o que ela quis dizer foi que, por exemplo, essa pessoa já veio de outra encarnação, com um problema com a outra, e ela veio planejada e determinada a matar. Problema sim, mas matar não. Não era planejado, não era determinado. Não, porque se tiver planejado, não tem resgate nenhum, eu não tenho que responder. Você não tem a chance de se redimir. Então, eu acho que a situação ela pode até, como as nossas situações, as que a gente tem que resolver, normalmente elas se repetem para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferente. Né? Então, eu acho que a situação pode até existir para que ele passe de uma outra maneira. Agora, no planejado. Tá, isso agora. Agora eu vou fechar com um conhecimento mais profundo. Vocês estão vendo que vocês têm um bocado de conhecimento já. Isso. Apesar de ser O que precisa é pegar o que está fragmentado e fechar, costurar. Vamos lá. Vai costurar agora. É o seguinte. Ninguém vem com a programação para sofrer. Ninguém vem com programação para pagar. Ninguém vem com programação para ser infeliz. A gente vem com a programação de se esclarecer. E às vezes o mecanismo do esclarecimento vem da dor. Mas não significa que a gente vem para tomar tiro. Eu venho com a programação para quando eu tiver 32 anos levar um tiro. Não. O que acontece é algo muito mais complexo e muito mais difícil. Por isso que tem muito espírito que estuda e continua caindo no mesmo erro. Porque não está a nível intelectual. A gente já comentou sobre isso e foi o que a gente falou na palestra. É a nível vibracional. Então, o raciocínio dela é mais ou menos aquilo, mas precisa só melhorar. Então, a pessoa em outras vidas, quando infringe uma lei, quando a gente faz uma outra pessoa, o que você impregnou seu perispírito com aquela memória. E não é uma memória imagética, como eu já disse, é uma memória vibracional, é a vibração da violência, é a vibração da permissividade, da promiscuidade sexual, é a energia da agressividade, da maledicência, a energia da traição, a energia, tudo o que você faz de mal, o seu perispírito fica impregnado daquela vibração. E vibração não é imagem, vibração é uma energia pulsante, que ela está ali, no seu perispírito, e aquilo não sai de você. Você vai ter que ressignificar isso ao longo dos séculos. É quando a gente reencarna, com essa vibração para a gente modificar. Por isso que, dentro do processo reencarnatório, o papel dos pais nas primeiras idades é de extrema importância.
Porque o espírito reencarnante, ele é um espírito imortal. A lei de ação e reação, ela não deixa de funcionar porque o espírito reencarnante está num corpo de bebê, não. A criança continua pulsando essa mesma energia. Ela tem um esquecimento do passado consciente, mas a vibração independe da inconsciência do espírito. Ela está lá vibrando. E é essa sintonia vibracional que está lá irradiando, como o Robson falou sobre a onda de rádio, está vibrando. E o que acontece? Se uma outra pessoa que tem aquele mesmo nível de vibração, de violência, de desequilíbrio sexual, sintoniza, e é onde acontecem os estupros, os assassinatos, as violências, os espancamentos, a pedofilia, porque houve sintonia vibracional. Então, o papel dos pais nesse processo reencarnatório é para proteger o jovem reencarnante, como? Com outros níveis de energia, de amor, enquanto ele se estrutura. Então, quando a gente tem na programação, o que vem com a programação? Vem para trabalhar a energia da violência. Porque aquele espírito vem trazendo atrás. Ele foi soldado romano, foi ninja, foi inquisidor, matou gente, perseguiu. Então a violência está muito impregnada no perispírito. As memórias são muito dolorosas. Então quando ele reencarna, ele traz esse passado. Esse passado não é apagado, está lá. Então o que acontece? Só que o que acontece? Imagina se a gente fosse observar tudo que a gente fez em todas as vidas. A gente foi assassino, foi prostituta, foi cafetão, foi bandido, foi tudo de ruim. E você vai trabalhar tudo de ruim numa única encarnação, não tem quem aguente. Então o que acontece? Aquela energia consciencial, que naquele momento, isso é feito um mapeamento, antes de reencarnar, você vai lá no Ministério da Reencarnação, aí eles vão fazer um mapeamento, como está o nível de conhecimento, não é um conhecimento intelectivo, estou falando do esclarecimento e de lucidez do espírito. Olha, ele está numa boa condição de trabalhar tal energia, como eu estou falando do exemplo, vamos escolher a energia da violência. O desequilíbrio sexual está presente? Está. Outros tipos de desequilíbrios estão presentes? Estão. Mas isso não vai ser trabalhado ainda, porque ele não tem condições de trabalhar tudo de uma vez. Então, naquela reencarnação, a energia que vai ser trabalhada é a energia da violência. Então, é aí onde o planejamento vai começar a vir. Então, escolher os pais, o tipo de tarefa, como ele vai lidar com aquela situação, qual a profissão, quais obstáculos que vão surgir para que ele busque sair daquela dificuldade através da solução, que é onde entra muitas vezes o espiritismo, outro tipo de religião. Os pais que vão dar o suporte, que é necessário que dê suporte na infância, para que ele consiga lidar com isso. Então, tudo isso é planejado. Mas quando ele reencarna, a lei de atração que vai fazer as coisas acontecerem é a vibração. Essa vibração pulsante dentro do ser. E na infância ele não tem autonomia psíquica nem psicológica. É aí onde entra o papel indispensável dos pais. Não das babás. Os pais. E aí o que acontece? Passada essa fase, chega na adolescência, essa convivência, toda a evangelização que os pais tenham dado, todo o conteúdo que encheu aquele recipiente que estava vazio, não de vibrações antigas, aquelas vibrações antigas vão ser aos poucos trabalhadas, mas essa nova vibração, esses novos conceitos que os pais deram, quando chega na adolescência, que é o período de despertar maior da sua integridade como ser, é onde entra o conflito. Agora, aquela energia que vinha vai agora conflitar com a energia nova que os pais trouxeram através da educação. E aí os filhos vão escolher. Por isso que a adolescência ela é perturbadora. Mas depois na vida adulta, que na verdade a emancipação do espírito reencarnador para iniciar a transformação do ser humano é a partir dos 29 anos. Até lá, no início ele ainda está em formação. Dos 29 anos, a partir daí, agora, porque parte, por exemplo, depois da adolescência até os 29, agora ele está plantando a sua própria autonomia. Ele está construindo o ambiente. A partir dos 29 é quando as transformações começam. Você pode observar, a partir dos 30, são pessoas que mudam de profissão, que mudam de casamento, mudam de casa, porque é a hora que ele começa a... Existe uma pesquisa na minha autoral da especialização, que a partir dos 30 você se volta mais para o espiritual e para o autoconhecimento. Mas isso não é por acaso, Então, para finalizar e a gente voltar para cá. Então, a gente não pode crer
nessa história de que a gente veio para levar um tiro, para levar uma facada. É uma... Você explica quando a criança ela passa a ter comportamentos violentos, porque ela já nasce com os pais que são violentos. Então, só o que, antes de você responder a ela, o que Wilson está dizendo, você já ouviu falar a palavra karma? Já ouviu essa palavra? Então esse karma é usado muito pelos hindus. Na Índia se usa muito a palavra karma, porque é uma coisa que você é um determinado. Você veio para sofrer daquele jeito. Então hoje eles usam a palavra karma. Por quê? Porque nós não estamos determinados a alguma coisa. O determinismo na nossa vida é nascer, desencarnar. E progredir. Encarnar, desencarnar. E progredir. Esse é o determinismo. Progredir é a pessoa. Agora eu queria só comentar, porque eu acho que a gente precisa fechar o comentário de Adria. Você estava falando sobre uma criança de 5 anos, Tem um documentário que até a psicologia trabalha muito com A Ilha de um Anjo, conhece? Que toda a trajetória dessa menina que passa falando sobre a história dela com 7 anos, ela teve uma trajetória de violência muito grande. Ela com 1 ano e 6 meses, ela passou por violências que fez com que ela se tornasse uma criança totalmente violenta. E foi um trauma, né? 1 ano e 6 meses, e fez ela ficar com 6 anos e repetir tudo aquilo. Certo, mas eu digo que não é. Aí É isso que eu estou lhe dizendo. Olha, as vivências que nós temos em poucos anos e décadas de uma existência, não tem respaldo para nos fazer sermos quem somos. O que nós trazemos são heranças lá de trás. Esse espírito reencarnante já traz essa vivência de violência, de muita dor, de muitos séculos. Imagina aí, o cara que era um centurião romano que estava acostumado a chicotear pessoas até a morte, a crucificar a gente, a matar a gente nas guerras, reencarna 200, 300 anos depois como um cruzado, era um soldado, um cavaleiro que andava no meio dos cantos, torando cabeça de gente, estuprando mulheres, matando gente. Não, é o banheiro. É no banheiro. Matando gente em nome de Jesus por causa da igreja. Aí depois ele reencarna como um padre. Aí vem como um padre, é aquele que caça as bruxas, que tortura até a morte. Depois de tortura vem a queima na fogueira, inquisição, tortura e morte na fogueira. Olha uma trajetória que muitos desses espíritos, ele vem porque as vibrações deles fazem ele repetir a violência. Onde ele deveria tentar transmutar, ele não teve força e nem respaldo familiar, espiritual, doutrinário, que lhe desse condições. Então ele só faz o quê? Reproduzir. E o pior, nem sempre ele só reproduz assim. Então ele matou gente, torturou gente. Então quando ele nasce, já nasce sendo pagando ali, porque ele tem aquela vibração. Aí quando ele cresce, ele vai ser revoltado. Na outra reencarnação, vem para trabalhar aquela história, estuprou muita mulher na outra vida, ele vem como mulher, é estuprada, vai estar não sei o que, aí revolta, se dando a matar a gente. Então isso é uma repetição. Isso não é uma criança. Se fôssemos fazer um estudo mesmo, psicologicamente, nem psicologicamente, da neurociência, as memórias de uma criança de 1 ano que foi ali violentada e tal, não justifica. Quantas crianças são violentadas e o trauma se sana por si só? Até os 4 anos de idade, porque a reencarnação é um processo, não é isso? Então, crianças que têm 1 ano, 2 anos, elas estão mais desencarnadas que encarnadas. Perfeito, é isso aí. Entendeu? Então, até os 4 anos, o cérebro está concluindo, ele está fechando, os neurônios, né? Por isso que falam de estimular muito criança, porque quando eles produzem, a gente só produz neurônios até os 4 anos de idade. Enquanto os nossos órgãos ainda estão formação, a gente está mais rápido. Então, por isso que é muito comum a gente ver que criança não é anjinho. O corpinho é delicado. O espírito é imortal. A criança, o inconsciente, como diz Freud, é todo aberto. A criança é má. Traz aquilo que ela vem de outras vidas. Então é muito comum você ver criança que não é porque ela não tem um entendimento. Ali é todo, está muito mais radical. Então a gente tem a possibilidade de conhecer o nosso filho, né, nessa trajetória, e prestar atenção às tendências. Exatamente. Né, e começar a
Vamos lá, gente, vamos se encerrar. Tem muita coisa ainda pra gente ver. Muita coisa. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria Santíssima, o mentor do cemitério e aos amigos espirituais. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, que os irmãos que estiveram conosco possam ter tido o esclarecimento de um assunto tão profundo como nós abordamos hoje e que possam as suas consciências vibrar esse despertar. E rogamos a Deus que abençoe também e proteja aqueles que não puderam estar conosco hoje e leve os que estão aqui para as suas residências na santa paz do divino doador, nosso Mestre Jesus. Que assim seja, vamos em paz.